Em 1933, quando foi dada essa atribuição para eles, a realidade das instalações elétricas naquela época era totalmente diferente do que é hoje. Espero contar com o apoio de vocês também, da categoria, que possam compartilhar isso, de forma que a gente possa conscientizar a população que o engenheiro civil e os arquitetos não têm condição de trabalhar na área elétrica. Se algum engenheiro civil fizer alguma pesquisa no Google, procurando informações se ele pode ou não fazer projeto elétrico, ele vai encontrar a seguinte informação: pela própria Associação Brasileira dos Engenheiros Civis. Clicando aqui, nós vamos para o site da ABENC, Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, que fala em um post que, na verdade, nunca existiu legalmente nenhum impedimento para a elaboração de projetos elétricos em instalações prediais, muito menos limite de carga ou potência aparente ou efetiva nesses projetos. A própria ABENC informa nesse post que, em alguns CREAs, por pressão dos engenheiros eletricistas, apoiados por conselheiros de outras modalidades, criam dificuldades para os engenheiros civis de forma irregular e ilegal, baseada em interpretações de interesse corporativos ou equivocados de documentos do sistema. E aí informa que, para que possa ser entendido um pouco mais essa situação, é preciso voltar à origem de tudo, citando que isso foi em direito através de um decretão de 1933. Vou deixar o link desse post feito pela ABENC no link da descrição desse vídeo. Não sei quanto tempo esse post vai durar, mas é importante que você leia tudo que está aqui. Tem argumentos importantes. Esse post foi elaborado por um profissional com formação em engenharia civil, nesse caso, o engenheiro Walter Souza, vice-presidente da ABENC Nacional, tendo como data o ano de 2017. Uma outra análise importante a ser feita é entrar no site de alguma universidade. Nesse caso, nós estamos no site da USP, analisando a grade do curso de formação de engenharia civil, que começa no mês de julho de 2022. Nós vamos dar uma olhada na ementa dessa grade, quais são as disciplinas que são cursadas em cada período. Você pode perceber que no primeiro período não tem nada de eletricidade, no segundo também não, no terceiro período também não, no quarto período também não, no quinto período, ok, começamos agora com uma disciplina de circuitos elétricos com 75 horas de duração. Essa disciplina ela é bem básica comparado com o que nós estudamos na engenharia. Nós vamos ter uma outra disciplina de instalações elétricas no sexto período. Então, com uma carga horária de 60 horas. Depois disso, vamos analisar os outros períodos. No sétimo período, não tem nenhuma disciplina de engenharia elétrica. No oitavo período, não tem nenhuma disciplina de eletricidade. Vamos analisar um pouquinho a ementa da disciplina de circuitos elétricos. Clicando aqui, nós vamos encontrar informações sobre o que é cursado. Circuitos elétricos monofásicos e trifásicos. Circuito de corrente contínua, resolução de circuitos por método matricial, teoremas, corrente alternada, fatores de potência, circuitos trifásicos, estrela e circuito equilibrado. Bastante coisa para uma disciplina com uma carga horária de 75 horas. Não é falado nada sobre a parte de corrente contínua, e para passar nessa disciplina, a média é 5. Na disciplina de instalações elétricas, cuja carga horária é de 60 horas, o objetivo é ensinar com profundidade compatível com a necessidade do engenheiro civil. Qual que é a necessidade do engenheiro civil? Fica a dúvida. Novamente, a nota, ponto de corte, é 5, e para recuperar é necessário refazer o projeto apresentado no curso. Uma carga horária de 60 horas para que você possa fazer um projeto elétrico. Entrando no site de uma outra universidade, a Universidade Positivo, que fica em Curitiba, com reconhecimento pelo MEC nota 4, no curso de Engenharia Civil, nós temos uma outra carga horária com outras disciplinas em um formato um pouco diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui. No site da Positivo, nós vamos encontrar as disciplinas de eletricidade sendo cursadas somente no sexto semestre. E aqui nós temos uma disciplina com a carga horária de 60 horas, falando sobre elétrica e instalações elétricas em formato EAD.
E uma outra disciplina relacionada com projeto de instalação elétrica predial com 40 horas. Se você é da elétrica e trabalha com projeto elétrico, me diz aqui nos comentários quanto tempo que você precisa estudar para poder saber fazer um projeto elétrico. Depois você vai perceber que não tem mais nada no site da Universidade Positivo relacionado a esse curso de engenharia civil falando sobre eletricidade. Essa é uma realidade a nível Brasil. Agora, nós vamos usar o mesmo critério para analisar a grade curricular do curso de engenharia elétrica da USP. Vamos verificar a diferença entre um e outro, para que você possa perceber o quanto é crítico um engenheiro civil ou um arquiteto fazer projeto na área elétrica. Já no primeiro período de engenharia elétrica, nós temos aqui uma disciplina de desenhos técnicos, ok? Focado na área elétrica, introdução à engenharia elétrica, programação para engenharia. Depois nós vamos para a disciplina de projeto de engenharia elétrica, medidas e circuitos elétricos, também está relacionado com a área elétrica. No terceiro período, nós já temos circuitos elétricos 1, sistema digitais, laboratório de medidas e circuitos elétricos, equações diferenciais e cálculo 4, que permitem calcular harmônicas, que é uma parte mais complexa da engenharia elétrica, que nem sequer é ensinado na engenharia civil ou na arquitetura. No quarto período, nós temos circuitos elétricos 2, eletromagnetismo, que é uma disciplina relacionada com a origem da corrente elétrica, a origem da tensão, bem aprofundada, como se formam os campos elétricos, campos magnéticos, sinais e sistemas de engenharia elétrica, laboratório de sistema digital, semicondutores, diversas disciplinas aqui relacionadas com engenharia elétrica no quarto período, depois ondas eletromagnéticas, circuitos eletrônicos, laboratório de fundamentos de controle, processo digital de sinais, linhas de transmissão de energia elétrica, automação, fundamentos de controle, laboratório de automação, aplicação de microprocessadores, tudo relacionado à engenharia elétrica. Circuitos eletrônicos, conversão eletromecânica de energia, análise estática de sistemas de energia elétrica, geração de energia elétrica, laboratório de circuito eletrônico, instalações elétricas, tudo isso relacionado com engenharia elétrica. Só nesse período, no sexto, já somam 360 horas de carga horária relacionado à área de engenharia elétrica. Depois, no sétimo período, laboratório de conversão de energia mecânica, cálculo de curto-circuito, extremamente importante, relacionado principalmente ao dimensionamento das edificações. Muitos incêndios que vêm acontecendo no Brasil são por conta desse problema. Só para que você possa ter uma ideia da complexidade, só nessa disciplina são 45 horas de carga horária de duração. Eletrônica de potência, distribuição de energia, máquinas elétricas, tudo isso totalizando 270 horas, tirando aqui 45 horas de sistema de gestão ambiental, as demais todas estão correlacionadas com o conhecimento de engenharia elétrica aplicado à área de maneira bem específica. No oitavo período, tem projeto integrador de máquinas e eletrônica de potência, fundamentos termodinâmicos, gerenciamento de projetos, disciplinas ligadas diretamente ao que importa na área elétrica. Depois disso, são os projetos complementares, tá? Você pode perceber que o aprofundamento na engenharia elétrica é gigantesco quando comparado com a engenharia civil. Então, não tem como comparar um profissional com outro na hora que você vai pensar em fazer um dimensionamento de um projeto ou então um laudo de inspeção para uma edificação que corre risco de incêndio. Qual que é o interesse por trás disso? Obviamente que preservar uma categoria para que possa ter abertura de mercado. Categoria essa que predomina, que são os engenheiros civis no CREA, que são as pessoas que tomam a decisão, tanto no CREA, quanto no CONFEA, quanto também na ABNT. E, obviamente, que possuem alguns apoiadores da área elétrica que acabam se beneficiando com isso, manifestando apoio a eles em tudo que é feito de maneira inadequada. Por que o CONFEA não leva em consideração isso, não dá a devida atenção? O motivo é muito simples. Se nós analisarmos os ex-presidentes do CONFEA, essa informação está disponível no próprio site do CONFEA, nós vamos perceber que a maioria dos profissionais que foram presidentes do CONFEA tem como formação em engenharia civil. O atual presidente do CONFEA também é um engenheiro civil. Essa informação pode ser obtida aqui no Google, pesquisando o nome do presidente do CONFEA. Também peço apoio
ao engenheiro Joel sobre esse tema, se esse vídeo chegar até ele, para que a gente possa analisar com muito carinho o que vem acontecendo no Brasil. Estamos dando a oportunidade para que pessoas que saiam da faculdade sem formação na área elétrica acabem podendo fazer projetos e inspeção predial conforme a própria norma de inspeção predial que foi criada pelos próprios engenheiros civis para abrir mercado. Falando nessa norma de inspeção predial, eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube da Perícia Elétrica, cujo objetivo da Associação Brasileira dos Engenheiros Civis é tirar ele do ar. Então, eles fizeram uma denúncia no Conselho de Ética do CREA, pedindo para que esse vídeo saia do ar, por conta dessas verdades que eu tenho trazido publicamente. Peço que você clique na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você também possa assistir essa apresentação que eu fiz para o CREA do Paraná, mostrando lá no ano de 2019 o jogo de interesse por trás da criação da norma de inspeção predial, que obviamente foi aprovada pela própria categoria que criou, que foram os engenheiros civis, para abrir mercado para eles mesmos. Aqui nós temos um exemplo de um laudo que foi feito nos moldes, na estrutura semelhante ao que prevê essa norma de inspeção predial. Esse laudo ele está disponível no site do CREA do Rio Grande do Sul e foi feito para um presídio. Nós vamos perceber que a edificação tem 26 mil metros quadrados e que a parte elétrica foi feita de maneira muito superficial. Isso é o que tende a começar a ser feito cada vez mais através do que é exigido pela norma de inspeção predial. Ou seja, nós damos a oportunidade para que um profissional faça uma análise genérica, ou seja, multidisciplinar, da parte elétrica, civil e mecânica. Nesse caso, esse laudo foi feito por um engenheiro civil e eu quero mostrar para vocês aqui os detalhes do que foi verificado nas instalações elétricas. Muita coisa foi informado que seria inspecionado, a instalação elétrica desde a entrada de energia, subestação, refletor, SPDA, e olhem só o que foi efetivamente relatado no laudo que existia como problema nas instalações elétricas. Aqui começamos o item das instalações elétricas e essas são as informações que são relatadas como problema nas instalações elétricas. Nada mais além disso, aqui nós já vamos para a parte de hidrossanitários. Um laudo muito superficial em uma instalação que tem um potencial risco de incêndio e que poderia ter muita coisa a mais, eu tenho certeza, para ser detalhado. Se você concorda com isso tudo que foi apresentado até agora, eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Alguns desses links pode ser que saiam do ar no futuro, mas eu vou deixar aqui para que você possa consultar essas informações. Se nós pensarmos em laudo de inspeção predial, a única categoria que hoje pode fazer um laudo de inspeção predial, dessa forma como está a norma, são os engenheiros civis. Por quê? Qual que é o interesse futuro? Criar uma lei que torne obrigatório a elaboração desses laudos. Como tentativa para tentar calar qualquer pessoa que fale sobre esse tema, o que os profissionais fazem? Eles se unem através de associação. E nesse caso, a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis entrou com uma denúncia para que esse vídeo fosse retirado do ar, me denunciando no Conselho de Ética. E isso foi analisado em 2019. Esse aqui é o protocolo, a carta que foi enviada com diversos argumentos por parte da Associação Brasileira dos Engenheiros Civis sobre por que o engenheiro civil deve fazer projeto. Falando que a minha conduta não foi digna, trouxe diversos itens do Código de Ética que precisam ser levados em consideração. E, obviamente, com uma tentativa de tentar me calar, intervindo na minha liberdade de expressão como profissional e como cidadão. Solicitando, inclusive, colocando itens aqui, com uma possível solicitação de cancelamento do meu registro profissional. Isso é o que eles fazem com qualquer tentativa de qualquer pessoa que manifeste uma opinião ou traga essas verdades à tona. Uma pressão gigantesca que os profissionais sofrem por conta, obviamente, de uma categoria que predomina tanto nas presidências quanto também em quantidade. Aqui eles falam do YouTube, do vídeo que eu coloquei, pegando um trechinho muito pequeno e manipulando as informações, não levando em consideração o contexto na íntegra e somente um trechinho, ou seja, tirando de um contexto, apresentando isso para o CREA do Paraná. Isso foi analisado, foi emitido um parecer por parte da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, onde, nesse parecer, a própria Câmara de Engenharia Elétrica informa que fez um levantamento e de cada 10 projetos,
elaborados, 9 são feitos por engenheiros civis, e fala ainda que eles possuem formação acadêmica restrita. Isso a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Paraná, analisando um período de 4 anos. Obviamente que hoje esse número de projetos pode ser que seja ainda maior. Nós temos diversos arquitetos atuando nessa área. Essa carta foi enviada uma cópia para mim. Isso foi uma análise que foi feita, no qual eles apresentam, inclusive, o número de acidentes com dados estatísticos da Abracopel, destacando que esse número de acidentes vem aumentando ao longo do tempo. Lembrando que isso aqui não reflete a realidade, são informações importantes, coletadas através do Google. No entanto, tem muitos incêndios e acidentes que acontecem que não geram reportagem no Google. E, em muitos casos, não é feita uma análise para verificar a causa do acidente. Mas estima-se que a maioria dos acidentes tem como origem as instalações elétricas. E projetos mal feitos, uso de materiais inadequados, tem uma série de coisas em torno disso. Esse documento foi assinado pelo responsável pela Câmara da Elétrica. Vou deixar um link aqui embaixo para que vocês possam ler esse documento na íntegra. Isso foi no dia 31 de julho de 2019. Com isso, a Câmara decidiu que esse processo iria ser arquivado. Tá? Então, essa denúncia seria arquivada e o assunto se encerrou. No entanto, foi apresentado um recurso por parte da ABENC, Paraná, Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, tentando novamente me calar, ok? E aí, o que foi feito? Informaram que é uma calúnia, isso tudo que eu apresentei para vocês, estou falando, que eu estou prejudicando a categoria, que isso não é uma verdade. Todas as provas que vocês viram até o presente momento, obviamente que nada do que eu falei foi levado em consideração. Aqui foi informado pelo presidente da ABENC que o grande vilão dos acidentes de instalações elétricas decorre da utilização de carregadores de aparelhos celulares não certificados e do esquecimento de aparelhos conectados à rede elétrica predial. É só uma prova do quanto eles não entendem nada sobre instalações elétricas. Uma prova bem ridícula o que foi informado aqui, que mostra o desconhecimento sobre um tema que vem tirando muitas vidas no Brasil. E por isso que nós não podemos deixar que essas pessoas assinem esse tipo de laudo. Vou deixar um link aqui para que vocês também possam ter acesso a essas informações na íntegra. E agora, recentemente, para minha surpresa, a denúncia foi reaberta. Um protocolo com data de 2019 foi reaberto novamente e em uma decisão do dia 6/4/2022, passado mais de 2 anos, o pessoal resolveu voltar a trazer esse assunto à tona novamente. O interesse, obviamente, que são diversos, estão maquiados em torno do que a gente consegue ver nesse momento. Tá? Cada um se beneficia de uma forma, o próximo passo é criar um projeto de lei para tornar essa norma de inspeção predial obrigatória e, obviamente, que os engenheiros civis não querem que ninguém se oponha em relação a isso. E quem está votando, quem está reabrindo aqui, vocês podem perceber que também é um engenheiro civil, que é o conselheiro relator disso tudo. Ou seja, 2 anos depois, eles abrem uma norma que beneficia a própria categoria, tentando me impedir de falar sobre esse assunto. Aqui foi uma decisão, tá? O parecer da decisão. Vou deixar esse documento em anexo para que vocês possam ter uma ideia e conhecer um pouco mais também. Lá no link da descrição vocês vão ter acesso a todas essas informações. Isso agora está sendo analisado pelo Conselho de Ética do CREA e com certeza eu vou compartilhar com vocês essas informações públicas porque isso envolve o interesse da sociedade como um todo. Uma questão de segurança nacional, o que está sendo feito aqui, e uma tentativa de coibir qualquer pessoa que tente falar sobre o assunto. Novamente, peço para que você compartilhe essas informações com outros profissionais, não só da área elétrica, com as demais áreas, porque todo mundo tem parentes que moram em edificações que estão sendo feitos os projetos elétricos e também existe uma tentativa de fazer inspeção da área elétrica por parte de engenheiros civis que estudam muito pouco sobre eletricidade, considerando que as instalações estão cada vez mais complexas nos dias atuais. Só que o que está acontecendo na prática? Essas normas que estão sendo feitas dessa forma estão complicando tanto a nossa vida que começa a ficar inviável você trabalhar na área de engenharia. Por quê? Se nós somos engenheiros eletricistas e começamos a fazer alguma coisa conforme as normas, nosso custo aumenta. Concorda comigo? Porque a quantidade de homem-hora que eu tenho que jogar para fazer um projeto bem feito é extremamente elevada. No entanto, você passa um orçamento de projeto, execução, enfim, de qualquer coisa, com um custo lá X. E aí você tem do outro lado o quê?
Engenheiros civis que olham para você e dizem o seguinte: não, eu tenho atribuição para trabalhar com elétrica na construção civil. Ele passa um orçamento que é 1/3 do seu. O que ele faz? Ele contrata às vezes um eletricista que também nem sequer tem treinamento na área, e a realidade é uma só, ele não sabe verificar se aquele cara tem competência para fazer aquilo ou não. E aí o orçamento é muito diferente, por isso que quem está no mercado sabe dessa realidade. Aqui estamos sendo negligentes, não só nós que estamos aqui presentes, mas também boa parte da população, quem não veio, quem só escuta isso não faz nada. Porque no fundo, gente, tem uma outra parcela da população que está sendo prejudicada e que nós não estamos nem aí. Então, pessoas estão morrendo a todo momento, assim como aconteceu agora recentemente no Flamengo, 10 jovens morreram. E eu diria para vocês, eu sou culpado por isso. Vocês que estão aqui são culpados por isso também. Quem não está aqui também é culpado por isso. Aquele professor que está dando aula e está facilitando com que aquele aluno seja aprovado numa disciplina de eletricidade, sabendo da responsabilidade que ele vai ter como profissional, também é incompetente e negligente em relação a isso. Então, esse professor também é culpado pela morte desses meninos. Essas pessoas que vêm morrendo, cada vez mais com a eletricidade, todos nós da elétrica somos negligentes em relação a isso. E os da civil mais ainda, que estão indo lá e estão fazendo isso tudo com maior desconhecimento. Os eletricistas também são culpados. Entendeu? O que nós temos que fazer? Começar a literalmente jogar as coisas no ventilador. Entendeu? E eu decidi que eu vou fazer isso. Engenheiro civil e arquiteto, por mais que tenham atribuição, não tem competência para fazer um projeto elétrico e não tem competência para, muito menos competência ainda, para fazer uma fiscalização ou elaborar um laudo na área elétrica. Isso tem que ser muito bem segmentado. Você não precisa obrigar um síndico a fazer um laudo de inspeção que envolva as 3 áreas. Por quê? Às vezes o problema do síndico pode ser só na parte elétrica. E ele tem que ter o direito de contratar somente um engenheiro eletricista para fazer aquele laudo. Ou até mesmo um técnico que também tem muito conhecimento na área.